Entendeu? Não, eu entendi o contexto, mas... O que... olha que interessante. Existe uma ideia muito errônea sobre o mundo espiritual. Nós não fugimos. Olha que interessante. Jesus confia uma série de trabalhos em nossas mãos. E o que nós vamos fazendo? Nós vamos executar o trabalho. Tá certo? E vamos executar ele na íntegra. Sem dúvida nenhuma. Mas existe um detalhe interessante, que nós temos liberdade para podermos agir nos trabalhos. Às vezes podemos tomar algumas decisões, mas nós nunca podemos tomar uma decisão temos que ser imparciais. E normalmente no campo humano, a parcialidade, está presente em quase tudo. Tá certo? Então, aos meus, tudo. É o que sobrar. Não. A lei divina não age assim. O Cristo não age assim. E eu não agiria assim. Então, eu não posso dar um salário para aquele que não produz. Você entendeu? Eu sou muito cuidadoso com o que eu falo, porque Agora eu entendi. qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: tudo tem solução, desde que eu queira. Entendeu? É por isso que há uma interpretação errada quando Jesus disse que aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que nada tem ainda lhe será tirado. Injustiça? Não. Não é injustiça, pelo contrário. É extremamente justo. Mas a ideia humana, ela acaba trazendo uma série de consequências desastrosas por causa de fato. Você vê um caso muito sério. Tá bem. Tá bem. E você, tá bem? E você? É o último tratamento, é o último dela, né? Não tem último. Ó, Não existe último. mas eu continuo. Aqui é o seguinte: todos que são convocados para vir aqui, não tem último. Mas no caso dela, eu continuo trazendo ela. Quantos benefícios você tem recebido? Agradeça a ela por estar te trazendo. Mas eu tenho sem ela também. Os animais aprenderam a amar tanto os seus tutores que eles acabam trazendo vocês para serem tratados. Mas eu não quero que ela doeça. Mas quem cria doença? Quem cria doença são os tutores. Doença não existe, mas quem cria são os tutores. Mas eu não quero criar doença para ela. Na hora que você está com raiva, na hora que você está brigando, está xingando, na hora que você está falando mal de alguém, que está julgando, sabe o que acontece? Você fica enfermo e o animal também. Mas é muito difícil, Ezequiel. Não é difícil? É por isto que chama edifício. Olá. Não. É difícil. Ele é engenheiro. Aham. Ele sabe o que é um edifício. Mas é um processo de Aqui. aprendizado longo. Mas é. E os homens ainda não acreditam na reencarnação nem nas vidas sucessivas. Sabe por quê? Imagina, Jesus fala assim: sede perfeitos. É uma afirmativa, ele não está convidando, ele está afirmando que nós temos que ser perfeitos. Aí sabe o que nós queremos? A imperfeição.
Porque a imperfeição, ela não precisa de disciplina. Entendeu? Mais fácil. Olha, nenhum animal poderia ter câncer. Nenhum. Nem um gato, nem um cachorro poderia ter câncer. Nenhum animal poderia ter diabetes. Nenhum animal poderia ter depressão. Porque isso tudo é uma criação humana. Mas reverter isso é muito complexo. É. E você veio na Terra para quê? Todos aqui vieram na Terra para reverter tudo isto. Sabe por quê? Para que você evolua, você tem que ter um princípio. Olha o edifício. Está vendo ele? Olha para ele. 15 andares. Olha que interessante. Se você não tiver uma base perfeita, ele cai. Então você tem que fazer cálculos, tem que ter toda uma projeção para que ele fique de pé. Tudo isto é feito para vocês nascerem na Terra. Mas a execução compete a cada um. Sabe o que acontece? Tudo errado. A construção é na areia, não tem base. Eu acabei de dizer ali agora. Eu tenho tido uma decepção tão grande com os espíritas. Não é com os homens. Com os espíritas. Interessante, não é? Mas por quê? Porque os espíritas detêm conhecimento. E para aquele que tem, ele tem o dever de exemplificar. O douto tem muito mais responsabilidade do que o ignorante. Mas o douto faz o contrário. Por ele ser douto, o que ele faz? Ele deixa que o orgulho suba e ele sobe 4, 5 degraus. Então, quando Jesus disse aquelas duas palavrinhas, vigiai e orai. Orar é atitude. Então fica parecendo que está tudo errado. Não. O problema é que a grande maioria dos homens são copistas. Todo mundo copia todo mundo. Recentemente eu tenho visto aí um monte de pessoas, até de boa índole, andando com calça rasgada. E diz que a calça custa muito dinheiro se for rasgada. Eu achei estranho. Falei, mas está errado. Imagina, rasgar uma calça é fácil. Então tem alguma coisa errada. Mas por quê? É porque a calça rasgada mostra as pernas. Tem pessoas que eu já vi até calça rasgada em muitos lugares diferentes. Aí mostra outras coisas. Então o que vai acontecer? Caímos no campo da sensualidade. O sexo é divino, a sensualidade é humana. E aí começa. E aí? Se tudo na vida é energia, tudo é energia. Enquanto nós não entendermos que nós vivemos num mar de energia, nós vamos continuar sofrendo e fazendo os outros sofrer. Entendeu? Entender, eu entendi. Graças a Deus. Mas A partir de hoje, disso. a partir do momento em que você sair daqui, não é só você não, essa vida inteira. Vocês estão achando que eu estou falando só para você? Eu falo alto para todo mundo ouvir. A fila, mais a turma que está lá e nós que estamos de pé também. Quando sairmos daqui, não poderemos mais ser os mesmos. Entendeu? Como você tem um coração imenso, então eu posso ter a liberdade de também falar como estou falando.
Como você tem campo de humildade, eu tenho a liberdade de falar como estou falando. Como você tem campo de semente de amor propício, eu me dou a liberdade de falar como estou falando. Tá bem? Só por isso. Senão eu não falaria. Eu não atiro pérola aos porcos. De maneira alguma. Não quero fazer nada contrário a Jesus. Entendeu? Que belo. Falamos a mesma língua. Não é, Vanessa? A criatura continua desmaiando. É. 9 vezes domingo. Isso. Desmaia e volta. Desmaia e É, volta. mas uma hora dessa ele me leva. Aí fica eu vou. Não pode beber água, não pode andar. E agora estabilizou um pouquinho. Eu fico muito insegura porque Baseado eu em tudo que eu falei ali agora. Você estava aí queimando fosfato. E eu estou aqui, sentindo até o cheiro. Tudo tem resposta. Tudo. Por isto que nós temos que começar a ser menos... Olha a profissão sua indo embora. Começar a ser menos remediatistas. Sabe o que é remediatista? dá remédio pra tudo. Então, nós estamos sim precisando de entender que quando nós nos ligamos verdadeiramente ao Cristo, tudo no nosso entorno é diferente. Sabe por quê? Porque onde há luz, não pode haver trevas. E treva é sempre a ausência de Deus. Entendeu? Que belo. Andreia, como está, Andreia? De batom? Eu vivo de baixo. Ela vive de batom, mas não fica sem batom. Mas hoje você está com um batom diferente. Está. Eu vejo com outros olhos. É. Aí, ó. Tá vendo o Quimã? Quimã é os dois lados da André. E sabe o que é mais interessante? É que você tem a prova viva de que quando você quer, você pode alterar as coisas. É. O Quimã vive porque você quer. O dia que você não quiser mais, ele vai desencarnar. Então vai viver até eu viver. Não tem problema. Mesmo com o desgaste, mesmo capengando, vive. Mas você dá vida para ele. Isto é exercício de fé. Não é só esta ideia de que tem que dar remédio. Eu nunca vi tanto remédio na minha vida. Remédio mata. É droga. Eu não entendo. É muito comum os homens dizerem assim: nós não podemos usar droga, porque a droga destrói o homem. Remédio é o quê? Droga. Mas eu nunca vi, pode ir na casa de todos, cheio de droga. Mas com vontade. Com poucas exceções. É muito pouquinho, sabe? Ainda bem que tem 20 dedos, não é? Estou como tutora hoje. Está como Bem, tutora. Eu estou com 2 irmãzinhas precisando de seus conselhos. Não sei se você se lembra que eu trouxe a Antonella. Lembro. Que ela está com um tumor na Sim. adrenal, infiltrou para a veia cava, e você falou que ela tinha que operar.
Ela fez a tomografia agora. É uma cirurgia, Ezequiel, muito delicada, porque Sim. ela está com 70% da veia obstruída, Sim. né? Então, assim, se ela não operar, o risco de acontecer hemorragia é grande. Sim. E a cirurgia é muito complicada. Sim. Você continua firme falando que ela tem que operar. Sim. Então tá. Já marquei hora com o cirurgião sexta-feira. Me adiantando. E a outra é justamente isso que você está falando aí sobre drogas. A Dorothy, que você teve até lá em casa, né? Ela sempre teve uma doença intestinal inflamatória, crônica. E na época um oncologista pediu que ela tomasse corticoide. Então ela tomava corticoide há 6 anos. O que aconteceu? Melhorou o intestino, mas ela acabou tendo uma pancreatite medicamentosa. Perfeitamente. Aí ela teve que parar com o corticoide. Sim. Parou com o corticoide, o intestino está péssimo de novo. Sim. Viciação. Isso. O que você leva... o corpo, ele é perfeito. Eu já disse para vocês, não acho que para vocês aqui eu não disse, não. Nós temos aqui no nosso plano de ação, nosso campo de estudo, nós temos corpos, um protótipo de todos os corpos que tem aí um corpo de um animal, mas que funciona perfeitamente. Tá? O que nós fazemos para este corpo funcionar? Nós damos vida fictícia para ele, que é energia, e ele vai funcionar igualzinho o seu está funcionando, vai falar tudo normal. E aí nós temos a possibilidade, é claro, aqui na Terra vocês não têm isso, um dia vocês vão ter, mas você tem a possibilidade de ao vivo ver tudo o que acontece, tá certo? Holograma? Não, o holograma é coisa mais antiga, é mais velho. Nossa. Eu tô querendo pensar igual a André, eu não quero abrir mão dela. É. Eu quero ter fé de que ela vai encontrar o equilíbrio a partir da minha procura de equilíbrio, porque eu estou procurando fazer isso. A todo momento eu estou vigiando e orando para que eu possa me equilibrar as energias da minha casa, né, que é uma situação meio complicada, mas que não é impossível, né? E eu queria saber Patrícia, de você. eu gosto muito de desafios. Eu amo desafios. Porque o desafio nos faz pensar, nos faz refletir. Os homens não gostam de desafios. Os homens gostam de tudo pronto. E o desafio é que te faz ver do outro lado da montanha. Eu vou te dar um desafio. E vocês, como estão? Aguarde. Na hora que ele fala que me dá um desafio, vai embora. Não, mas depois de tudo que eu já falei aqui hoje, eu falei tanto que a garganta do pupilo está até seca, não é isso? E vocês estão bem? Ela tem leishmaniose e a gente agora não sabe mais que tratamento fazer com ela. A gente já tentou quase tudo. Continua trazendo ela, tá bem? E em casa, como é que estão as coisas? Não pode levar. Tem que viver bem. Tem que ser parceiros. Quando há parceria, a vida se torna leve. A vida se torna muito mais bela. Lutamos uns pelos outros. Deixamos de exigir e nos ofertamos. Isso é o princípio do amor. Ninguém está junto, ninguém veio à Terra para sofrer. Senão seria imposição divina. Deus não imputa sofrimento para ninguém. Sofrimento é uma criação humana.
E o entendimento de dor na Terra, ele é completamente errado. Porque quando se fala de dor, nós tínhamos que criar uma outra palavra para substituir a dor. A dor é outra coisa. O que é isso? Água. Pode ficar com elas, cara. Tá bom. Eu seguro pra ele. Muito obrigado. Então, quando nós conseguimos equilibrar as nossas energias no convívio, sabe o que acontece? Tudo muda dentro de casa. Uma enfermidade, para ela se manter, ela precisa de alimento. Você sabia disso? O câncer precisa ser alimentado, a diabetes precisa ser alimentada. Não é o açúcar que faz mal para o diabetes. Você tem que ver a causa. Onde, por que surgiu o diabetes? O diabetes é efeito. A leishmaniose é um efeito, não é só a questão do mosquito, não. Imagina, uma criança nasce com 6 meses de vida, ela está tendo sérios problemas de pulmão. E a maioria das crianças que tem problema de pulmão, sabe o que é? Incerteza, medo, insegurança. Os pais brigam e acham que a criança não sabe de nada. O cachorro não é diferente. Tá bem? E aí, tá tudo bem? Então, Essa daqui a gente descobriu algumas coisas hoje dela, ela foi resgatada, né? Sim. A gente descobriu que ela tá com inchação na patela, tá com Otite. otite e ela tá com alergia. O corpo inteiro tá se coçando muito. tem a questão do E olhinho o dela. olhinho dela que vai precisar fazer cirurgia para retirar. Sabe o que acontece? O animal, existe um animal que foge, que às vezes você abriu um portão, ou você não teve o cuidado devido, e esse animal às vezes saiu, fugiu e se perdeu. E existe o animal que é abandonado. O animal que é abandonado, ele cria tantos traumas, é como o animal eutanasiado. O eutanasiado, que é muito comum dizer assim, não, eu estou tirando o sofrimento do animal. Mentira. Isto é mentira. Não me engana. Então, o animal, quando ele é abandonado, ele cria tantos traumas que reverter isto não é algo tão simples. É só pelo amor. Imagina, ele vai ficar durante muito tempo ainda pensando que ele pode. Porque não é que ele, como os homens, fica pensando na casa que ele morou, que ele deixou. Não é assim, não. Tudo isto é energético. O antigo tutor pode estar onde estiver. Ele vai estar ligado energeticamente ao tutor. Eu tenho tratado de tantas pessoas que abandonaram os animais. Você não tem noção. Mas eu não posso falar isso com eles. Que a enfermidade é por abandono, que a enfermidade... Não é só animais, não. E como quebrar esse laço? Tem como quebrar? Não tem. Você lesou a lei, como Não, que não, falando você assim, no quebra? caso deles ali, que adotaram. Oh, mas eles já estão fazendo certo. Não, eu sei, eu estou falando, para quebrar esse laço para que possa ficar bem. A hora que ele sentir seguro, tudo vai acalmando. Vocês têm o costume de fazer um culto no lar? Sim. Ótimo, ótimo. Vai ficar bem, você vai ver. Não tenha dúvida, mas continua trazendo ele. E vocês dois? Você está bem? Tudo bem? Coçando muito também. Está tudo bem em casa? Estão em paz? Sem brigas? Sem problemas? Problema sempre tem, né? Briga não tem. Não. É muito comum nós acharmos que as alergias são causadas só por alimento ou mudança de temperatura. Não.
que os nossos pensamentos criam, eles trazem muito mais transtornos. É uma das coisas que nós queremos colocar no livro para que todos tenham acesso a isto, e que o objetivo do nosso livro é que os tutores que vierem a ler este livro possam pensar na sua vida do dia a dia, nas mudanças que nós devemos fazer para evitarmos tantos problemas. Entendeu? Como que estão as tarefas, os trabalhos? Está tudo certo? Tá em dia? Tem feito culto. E quando faz o culto, eles ficam todos lá de indómitos, assim. Eles também queriam que você olhasse, tá velhinho, né? Tá ficando assim. Mas o fato de ficar velho não quer dizer nada. Viu? Então, Até porque é o seguinte, você tem desgaste, é natural. Mas o problema é quando não se gasta direito. Você sabe que aqui no âmbito espiritual não tem velhos, sabia? Principalmente espíritos que nasceram em corpos femininos. Quando retorna para o plano espiritual, nenhuma mulher que eu conheço aqui fica velha. Ela pode ter 100 anos, mas se olhar para ela, você vai dizer que ela tem 30. Os homens não preocupam muito, não. Só cortando a questão de alergias, falei que pode ser alimentar e tudo, mas a gente denomina de atopia. É uma doença que, pelo menos dos nossos olhos, é uma doença genética. Ele vem já com os traços. E algumas características em determinadas raças são mais frequentes. Qual a sua posição? Só para... A ciência, ela ainda vai ter que mudar muita coisa sobre essa questão genética. Sabe por quê? Porque se você seguir a genética à risca, você vai ter que me dizer que Deus errou na criação. Certo. Sabe por quê? Porque se não pode haver injustiça, e a lei do amor é toda pautada na justiça, então se eu seguir a lei da genética, não estou falando que não existe, tá? Sim. Até porque, em muitos casos, quando vai haver uma reencarnação, nós participamos na escolha dos elementos fundamentais para que aquele espírito reencarnante venha nascer num corpo A, B ou C. A formação é que vai se fazer, mas os elementos para essa construção nós é que vamos escolher. Então não vai só pela genética. Você sabe que muitas vezes quando se fala de genética é uma forma de você tirar a responsabilidade. Tá certo? Mas ele não tem nada que passar, não. Ele deu umas feridas no pescoço. Passar a pomadinha do vovô Pedro. Você tem pomadinha? Tem. Pomadinha é bom para... Quem tem animal em casa e criança tem que ter a pomadinha. Porque ela realmente é uma fórmula espiritual e ela é tão espiritual que ela foi parar num laboratório e eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que não tinha nada lá dentro. Mas como que ela pode curar a ferida? Se só tinha lanolina. E ela tem, pelo que nós sabemos, são mais de 150 tipos de elementos diferentes. Mas o laboratório não consegue. Mas ele está bem? Tá. Ele está ficando bem engraçadinho, lerdinho. Mas continua, tem que trazer para energizar. Tá tudo bem aí, Marlene? E você está bem também? Eu estou confusa. Está confusa? Eu fiz aquele melaço, né? Melaço. De abacaxi, mas eu estou achando que eu fiz errado. Eu peguei meio abacaxi, Meio.
bati no liquidificador, Sim, cozinhei cozinhou. e depois passei na peneira e coloquei 2 colheres de mel. Eu tô achando que tá muito, não é? Não tá não? É, Só tinha que ter duas- cozinhado, não? Hein? Cozinhado com Cozinhar mel. junto com Ah, cozinhar o mel, né? Cozimento tem que ser. Por quê? No cozimento é que você vai gerar uma reação química. Ah, O certo. abacaxi, a cada temperatura que ele é elevado, ele tem uma alteração. Se você colocar o sal, ele tem uma alteração. Se você colocar o açúcar nele, ele tem outra alteração. O mel, ele tem outra alteração. Então, ele é um elemento extremamente importante porque ele reage a tudo que chega até ele. Então, é um excelente medicamento natural, não para comer. Para comer, ele pode, inclusive, trazer grandes malefícios para o corpo. Ó, É, sim. Aquele pendãozinho que tem dentro dele, o eixo. o eixo dele, não? Aquilo é um excelente medicamento. Mas se você comer ele in natura, ele pode te trazer uma série de malefícios no corpo. É interessante. Acho gostoso, também adoro. Mas, Vai dormir. como medicamento, a ciência é pouco estuda, muito pouco. Mas é um elemento futurista. Mas são 2 colheres de sopa mesmo que eu tenho que Colheres colocar? de sopa de mel, sim. Aí você tem que deixar ele, você vai fazer um melaço, por isso que chama melaço. Aham. Ele Já vai, cozinhando. ele vai perdendo o líquido, tá certo? Ele vai cozinhando em fogo brando, vai perdendo, e você vai fazer um xarope. Certo. Aí eu dou para ela uma colher, 2 miligramas, né? Sim, é muito pouquinho. 2 ml. Não é 2 ml não. É 2 gotinhas. Ah, é 2 gotinhas. 2 gotinhas. Você vai dando ela durante certo. o dia e ela vai reagindo, porque Tá. é para fortalecer o pulmão. Tá, e eu coloquei aquele bule de... Vidro. Aquele bule, gente, esmaltado, azul marinho, tampa de vidro. que ele é escuro. Não, não é tampa de vidro, não. Não, tô falando de vidro. Tinha que guardar no vidro. Guardar no vidro. É no O ideal é colocar em vidro, o ideal. Não pode colocar em plástico, de maneira alguma, porque o plástico traz prejuízos. Mas o ideal é o vidro, Ah, tá tá. certo? Um vidro. Hoje tem muita dificuldade de vidros escuros, É mas por o isso ideal é que eu vidro. coloquei nesse esmalte. Mas eu vou ver se eu compro, Sim. né, aqueles vidrinhos escuros. Eu vou até pedir o pessoal para fazer um esclarecimento melhor sobre o xarope para ficar mais tranquilo. Tá Ah, bem? tá bem. Obrigada. Esse suco de abacaxi não pode tomar, não, isso aqui? Como? Suco de abacaxi pode tomar? Pode, não tem problema nenhum. Esse outro, né? Não, pode tomar. Mas você tem que coar ele. Ah, Você Mas tem que coar. no então caso, são as fibras que fazem mal. As fibras, tanto é que quando nós, sempre que for para medicamento, Então, assim, in natura para consumo humano. o, gosto de o falar, perigo utiliza do pra- abacaxi é o seu eixo, Ah, tá. eixo não, tem outro nome. Miolo. Miolo. Ele é perigoso. Como medicamento ele é excelente, mas para consumo ele é perigoso. Então, se A tirar o outra miolo, parte aí não tem tanto problema. Não, você não, pode sim, comer, ele você é não pode. perigoso para mim, porque eu, quando eu como abacaxi, eu como um pedaço, aquele miolo, eu como Você pode inclusive ter uma alergia de tal maneira que você pode, a sua garganta pode. Fecha. é, o miolo dele, ele está na linha das plantas pestilentas. E depois que tiver no vidrinho, eu sou diabética. Aí eu posso, mas eu posso tomar umas 2 gotinhas também, não posso? Se você colocar um pouquinho de sal, pode. Ah, tá. Porque o sal quebra. Tá bem? Passo. Você não é diabético, você está. Estou diabética. Porque quem afirma que é, não vai sair do que é. Então nós precisamos de mudar isso. Eu estou. E estou é temporário. Isso. Nós somos produto daquilo que nós pensamos. Tá bem? E você tá bem?
E você está bem? E esse menino? Ele tá indo, ele tá bem. Como que você está? Ele tá com as nódulas dele, mas ele tá bem, tá tomando os medicamentos da boa quantidade. Sim. Mas eu sei que eu tenho uma conexão muito forte com ele, então eu sempre estou tentando sempre Melhorar. Para ele ficar melhor. ficar bem, principalmente quando eu estou perto Sim. dele, no sentido de alegre, feliz, brincando com ele, para que Sim. ele não ache que ele está ruim, que ele está Sim. bem. Animal é igual uma criança. Ele tem muita sensibilidade, porque não é o que você fala que ele interpreta. Tudo que você falar ou pensar, você está gerando energia. Energia tem cor, tem cheiro, tá certo? E o animal tem a facilidade de captar isto e decodificar isto. Então, se eu estou... Observa, por exemplo, o dia que você está briguento, você não briga, não? Mas se acontecer um dia, espero que Deus não permita, mas se acontecer de você ficar briguento, observe o que acontece com ele. Ele fica bravo também, fica bem bravo. Entendeu? É isso. E você? E você? Tá bem? Esse mocinho, esses dias também, assim, ele tá tratando, já tem mais ou menos um ano aqui. Esses dias, assim, não sei se o câncer dele tá ficando mais agressivo, ele não tá querendo comer, tá ficando muito quietinho, a gente fica preocupada com ele. Eu sei que a gente tem que vibrar positivo, mas eu fico com um monte de preocupação com ele. Você sabe que o câncer não é dele. Você usou uma palavra errada. O câncer dele. As palavras têm peso. E nós precisamos modificar muito a nossa forma de pensar, de falar. Por quê? Tudo que você pensa, imagina que você tem uma caixa imensa aqui. Tudo que você vai pensando vai caindo dentro dessa caixa. Não é, lindo? Agora você imagina o que vai acontecer com essa caixa? Pesada. A caixa é animal, né? Os animais, normalmente os animais que nós selecionamos para estar aqui, é um ganho para os tutores. Por quê? Olha, tudo que nós falamos aqui hoje, tudo, cada um de vocês vai refletir. Mesmo que daqui a 2 dias vocês esqueçam tudo, mas vai refletir. Aí quando você der um escorregão, você vai lembrar. É isso que esquece, mas basta um primeiro escorregão e aí lembra. Entendeu? Então, o câncer não é dele. Ninguém é dono de câncer. A manifestação do câncer no animal é nada mais, nada menos do que energia, lixo que os tutores criam. Principalmente os tutores briguentos. Falei muito, não? Não falei? Pois é que é. E os animais que a gente resgata, né? Que abandonados na rua, que já chegam, né? Doentes, com câncer. Eles acumularam esse lixo Sim. Da humanidade. como Sim, um todo. Não sim. tem um... E aí, como é que a gente faz para poder Aí que entra a ajudar? justiça, aí que entra a justiça de Deus. Por que os animais estão mais próximos a nível... Por que os cachorros, não vou falar os animais, por que os cachorros estão mais próximos da condição hominal na atualidade? Convivência. Justiça de Deus, compensação, lei de compensação. Os animais foram levados para dentro do lar, sabe por quê? Porque senão os homens não iriam conseguir viver mais do que 60 anos de vida. Sabia disso? Estou falando muito hoje. Mas isso é justiça? É.
Vocês estão vivendo 80, 90, 100 anos. A custa deles? Compensação, Como assim? não veja eles com uma visão humanizada. Eu queria que fosse. Se todos vissem os animais, principalmente os cachorros, numa visão humanizada, seria ótimo. Mas o humanizado aqui da Terra é diferente. Então hoje vive-se muito porque grande parte das enfermidades são transferidas energeticamente para os pequenos. Mas isso é Deus dá a compensação. Como assim compensação? Não consigo entender. Segredo, você vai ter que descobrir. Porque para mim parece injustiça. Não parece? Porque Mas se eles... fosse injustiça, então Deus estaria errando. Não, tá. Alguma coisa não faz sentido. Não faz não? Olha que interessante. A grande maioria dos homens são extremamente religiosos, não são? Às vezes eu até ouço alguém dizer assim, fulano é muito isso, fulano é muito aquilo. E eu quero observar se é muito mesmo. E não é, infelizmente. Então, é por isso que eu te disse que eu falei que Deus gera compensação. Qual que é a compensação? Para vocês têm um entendimento de dor. Dor é tudo aquilo que gera empecilho na caminhada de vocês. Isto é a visão humana. Nós, os espíritos, pensamos completamente diferente. Dor é tudo aquilo que tira vocês da zona de conforto. Entendeu? Agora imagine se Deus acaba com isso. E vamos entender, eu não estou falando na lei de causa e efeito do cotidiano da vida. Se você cometeu uma série de erros e você passa a ter um distúrbio orgânico em qualquer órgão do corpo, isso não é dor, não. Não tem nada a ver com dor. A dor é muito mais do que se imagina. Ela é perfeita. É ela quem faz todos caminhar. Não é assim? O senhor agora vai lembrar disso, não? Mas ainda não entendi a compensação. Então, eu quero que você descubra por que da compensação. Se você ouvisse as minhas falas últimas, você vai entender isso. Só pegar o livro que ele te manda. As minhas últimas falas falam de compensação divina. Mas ele se dispõe a fazer esse papel de adoecer para a gente não adoecer? Deixa eu te falar uma coisa. Esse gato, ele vai ter que, em breve, entrar para o campo canino, na escala da evolução. O gato está abaixo dos cachorros? Está. Entendeu? Então, o que acontece? Ele tá ganhando, ele vai ganhar a compensação. Por quê? Porque ele já sofreu nas ruas, teve abandono, passou por uma série de situações. Então, o que acontece? Ele consegue, num processo evolutivo, melhorar mais. Evoluir mais rápido. Ele vai evoluindo mais rápido e ele chega. É a compensação por tudo aquilo que ele passou. Sim, claro. É nesse sentido. Sim. Chega na escala nominal mais rápido. Sim. Então... Ele passa por uma dor que ainda não está no estágio dele. Então, se ele está passando por uma dor que ainda não está no estágio dele, mas o que acontece? Isto vai fazer ele crescer. Então, o caminho dele, ele é ampliado, ele chega mais rápido, entendeu? Evolui mais rápido. Com certeza. Você já viu os abacaxi? Já. Ah, tá. Na hora que eu perguntei você sobre o abacaxi prático,
Já escrevi lá. Já? Já, está escrevinhado. Agora você podia sempre assim, Rita, agora você faz sua parte, sabe? Tá faltando. E muito. Pelo amor de Deus. Deus te abençoe. Eu queria pedir pela cachorrinha da minha filha. Sim. Ela está cega dos dois olhinhos, só que o olho saiu. E ela fica assim, nervosa, então ela fica, parece que não sei se coça, ela fica esfregando na parede. Existem situações assim, nessa questão do globo ocular, que às vezes, dependendo da situação, é necessário sim retirar o olho. Retirar, porque Tá? o médico falou para retirar e ela está na dúvida. Não, pode fazê-lo que vamos dar nossa assistência. Sim. Tá bem? Tá bem. A cirurgia, tem muitas cirurgias que nós acompanhamos, os profissionais da área, principalmente aqueles que geram campo para nós. Então, vamos fazer, vai ter que retirar sim. Nesse caso aí não tem como, não vou adentrar muito não, mas não tem como voltar numa condição normal. Não. Já era para ter tirado, ela está na dúvida. Sim, e pode dizer para ela que pode fazer. Tá bem. E queria pedir também pelo gatinho da minha mãe, que ela está em desespero, porque o gatinho está sem urinar, sem comer, e ela está até a diazinha dele com o endereço dela. Vamos visitá-la. Tá bem? Tá bem? Tá bom. Obrigada. E o animal dela também está fazendo um tratamento. Ela quer saber se pode trazer ele para fazer tomar passe aqui toda quarta-feira quando ela vem. Aplicação psicológica. Ela tem uma febre assim, excessiva. Ela sempre é pegada, mas depois que eu descobri, eu comentei com ela, depois nós fomos lá e daí descobri o câncer. Ela está assim, que ela sabe que todo mundo que chega lá em casa fala que ela está doente. Ontem foi Deus. Pode trazê-la sim. Isso está me incomodando, até para trabalhar. Não tem problema não. Pode trazer. Pode trazer. Vem os dois. Tá vendo? Tá bom. Ei. Obrigada, viu?